Pessoal, trazer aqui o Cacai, advogado. Eu chamo todo de Cacai, que a gente até esquece o nome do Cacai. Antônio Almeida de Castro. Cacai mesmo, Miguel. Tudo bem, Cacai? Tudo bem, querido, e você? Tudo tranquilo. Cacai, um dos assuntos de hoje... Deixa eu aumentar esse microfone aqui. Um dos assuntos de hoje é uma treta, uma briga entre o Sérgio Moro e o Dallagnol. Atacaram Lewandowski. Disseram que insinuaram que o Lewandowski não deveria ser indicado ministro da Justiça, porque tinha sido do STF. E o jornal o Globo fez um editorial na mesma linha. Na mesma linha, até a Glaze, até a indicação de Lewandowski expõe contradição petista sobre Moro. A presidenta do PT, a Glaze, fez uma resposta bem dura. Eu queria saber qual é a sua posição sobre isso. Miguel, são uns calhordas, né? Na verdade, é muito triste ver quando fica ali no grupo do Merval, daqueles caras que são as viúvas tradicionais da Lava Jato, que não assumem, não conseguem assumir que eles apoiaram um golpe de um grupo de extrema-direita que era coordenado pelo Moro e aqueles indigentes intelectuais que tentaram instrumentalizar o Poder Judiciário e o Ministério Público para poder eleger o Bolsonaro. O que ocorreu com a Lava Jato é muito simples. O Moro fez um ato de corrupção clara. Qualquer estudante de direito faz isso. Eu falo isso tem anos. Ele, enquanto juiz, fez um ato de ofício, prendeu o Lula sem nenhum motivo. Depois a prisão foi decretada como ilegal, inconstitucional, e impediu o Lula de disputar a eleição, e ele elegeu, foi o principal eleitor do Bolsonaro. E ganhou como prêmio, num ato de corrupção clara, clássica, o Ministério da Justiça. Até é interessante ver que, se você ler as mensagens da tal Vaza Jato, os próprios procuradores, alguns deles, tinham preocupação, dizendo, olha, isso aqui vai ficar muito claro, vai ficar muito evidente que não pode acontecer. Ele não poderia ter assumido o ministério e tal. E aí, depois que tudo se deu, é muito interessante. Eu escrevi um artigo ontem sobre isso. Nós, democratas, enfrentamos muitos problemas, mas enfrentamos dentro da Constituição, Miguel. Dentro da constitucionalidade, da institucionalidade. Lula foi preso, houve o golpe contra a Dilma, mas nós fomos lá e ganhamos dentro da Constituição. O Lula só voltou quando, felizmente, uma ação que eu fui o autor principal no primeiro momento, e depois vários amigos e colegas foram outros autores, que é a ação direta de constitucionalidade 43, 44, 54, sob a presunção de inocência, que foi o que determinou a liberdade do Lula. Não foram nem as decisões do Supremo sobre incompetência e parcialidade. Então, agora, você vê esse Merval, esse povo menor, falar como viúvas da Lava Jato é uma coisa. Agora, uma rede importante como uma rede de imprensa vir ter a ousadia de comparar a nomeação de um ex-presidente do Supremo, de um ex-ministro do Supremo, absolutamente correto, digno, contra o qual não há absolutamente nada, e é um direito dele. E o Brasil tem essa tradição. É só você ver que o ministro Jobim foi nomeado depois ministro do Supremo, sem nenhum tipo de crítica. Então, eu acho que é uma calhordice fazer essa comparação. Veja bem, nós estamos saindo de um momento extremamente grave, de enfrentamento de uma hipótese de crime, que foi o 8 de janeiro, que completou um ano agora, 3 dias atrás. Eu estava fora do Brasil, eu vim para essa solenidade
elogio à democracia, de apoio à democracia, e você tem a coragem de ter grupos fortes dentro da imprensa que sustentam essa calhordice. Porque sustentar que o ministro Lewandowski, de alguma forma, possa ser comparado com esses indigentes intelectuais, com essas pessoas que estão respondendo e irão responder a processos criminais. Deltan já foi cassado. O Moro deve ser cassado agora, em muito pouco tempo. E depois terão que ser responsabilizados criminalmente pelo que fizeram, que eles instrumentalizaram o Poder Judiciário. Então, isso é algo indigno. A imprensa tem que ter os cuidados devidos mínimo. Nem vou falar dessas pessoas que eu já citei o nome aqui, infelizmente não gosto nem de citar o nome deles por profilaxia bucal, mas quando eu vejo isso num grupo forte, como é esse grupo de imprensa, eu fico espantado. O que eles querem? Eles querem afrontar o Poder Judiciário? Eles querem afrontar a democracia? É inexplicável, inadmissível, e nós temos que nos manifestar. Muito bem. Você sabe que esse editorial do Globo, ele foi escrito muito claramente a pedido do Merval Pereira, porque eles mencionam o Merval Pereira no editorial. O Merval é uma pessoa que não deveríamos falar sobre ele. Ele não merece ser citado. Ninguém o lê. Ele escreve mal, mas ele é presidente da Academia Brasileira de Direito. O Merval é muito interessante. Desculpa, Miguel, te falar isso. Mas, eu vejo assim, eu tenho grupos que têm vários amigos, entre aspas, do Merval. No particular, eles me relatam o solene desprezo por ele. O solene desprezo. É muito engraçado. Eu vejo, vez ou outra, a Globo News, e tem lá vários amigos que estão na sala com ele. Eu passo no particular assim. Você devia ter um adicional de insalubridade, porque é algo raivoso. Ele é medíocre. Como é que ele pode, a essa altura, vir atacar o ministro Lewandowski? Desculpa ter te interrompido, mas é porque o Brasil tem que se libertar de certos fantasmas, sabe, Miguel? Porque senão nós continuaremos. Veja bem, começo de ano, cada um tem o que ler, cada um tem uma... Claro, cada um de nós tem as suas prioridades. Como é que eu vou? Eu não leio Cidadão, até porque escreve muito mal, mas é impressionante ver a repercussão que consegue ter num grupo forte como com a mediocridade que tem, e com essa comparação absolutamente esdrúxula e criminosa, indigna para o ministro Lewandowski. Desculpe. Cacaio, você foi ao evento, a cerimônia no Senado do 8 de janeiro, né? Eu vi você lá, eu vi que mostraram os bastidores. O Cacai estava até aqui no programa, porque a gente mostrou umas cenas, a gente viu você lá. Como é que foi? Qual é a impressão que você teve desse evento? Qual a importância dele? Miguel, eu estava fora do Brasil, não queria voltar naquele momento, mas eu fiquei muito sensibilizado porque o convite foi feito. Eu moro em Brasília há muitos anos, eu não vou, em regra, a eventos, eu não vou em posses, eu não gosto muito disso. Mas eu recebi um convite do presidente da República e do presidente do Senado Federal, assinado pelo presidente da República, pelo presidente do Senado e pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo. E aquilo me impressionou, me sensibilizou. Eu estava em Florença, eu falei, eu vou voltar. Eu acho que é um momento histórico, assim, nós que resistimos tanto, eu acho que é um momento muito interessante da gente poder dizer que estamos do lado certo, que fizemos um enfrentamento. Eu tenho dito, e já disse a você, escrevi várias vezes sobre isso, que aquele 1º de janeiro, que foi a posse do Lula, foi algo que me impressionou muitíssimo. Assim, eu estava lá dentro do Palácio, vendo o Lula subir a rampa com os invisíveis sociais,
E como eu enxergo pouco, eu não enxergo de um olho, eu não tenho noção de profundidade, eu tinha noção de que todo aquele povo que estava lá atrás estava subindo a rampa. Foi um momento mágico, um momento lindo, em que o Brasil tomava posse dele mesmo. 8 dias depois, uma tentativa de golpe. E a resistência foi muito interessante, e veio de todos os lados, né? Assim, eu estava aqui em Trancoso, eu estou em Trancoso agora, e eu falei várias vezes com vários ministros e discutindo o que podia ser, o que não podia ser, todo mundo contra a GLO. Mas o mais importante é que houve, no meu ponto de vista, naquele momento, o dia 1º foi a posse do Brasil, a posse que nós tomamos posse, o povo tomou posse do país, e no dia 8 foi a posse da democracia, a resistência, né? Aquele ato do Lula ter voltado de Araraquara e ter ido no outro dia, dia 9, a pé, andando para o Supremo Tribunal, com todos os ministros supremos, o vários ministros supremos, presidentes de partidos, governadores de Estado, e entrar no Supremo Tribunal, aquilo foi muito simbólico e muito emocionante. Eu falei no dia 9 com alguns ministros que estavam dentro do Supremo, as pessoas estavam chorando, Miguel. Quer dizer, é uma forma de mostrar que nós não vamos permitir que esses calhordas assumam de novo a hipótese de um golpe. Então, eu acho que tudo isso é muito simbólico, muito simbólico. Quando marcaram esse dia 8 agora, eu acho que eu moro em Brasília, eu não vou em posse, não vou em festa, não gosto disso, mas eu voltei para ir. Eu achei que era simbólico. Eu voltei, não tem nenhuma importância na fila do pão. Quer dizer, eu voltei por mim mesmo, que eu queria estar lá vendo, entendeu? Fui convidado e achei muito importante uma demonstração de resistência. O Lula foi muito carinhoso comigo no dia ali, porque aquilo é uma demonstração de resistência democrática. É a prova que nós colocamos o pé na porta e que não vai passar nenhum tipo de insurreição, de tentativa de golpe. Então, eu achei aquele ato, escrevi 3 artigos sobre ele, eu achei aquele ato do dia 8 um ato extremamente relevante. O mundo é feito, Miguel, de simbolismo também, sabe? Você saber que você está do lado certo da história, aquela história do Hemingway. Quem é que está do seu lado da trincheira? Isso importa. Importa mais do que a guerra, a própria guerra. Então, foi um dia muito bonito. E eu posso te dizer uma coisa que me impressionou. Eu tenho escrito muito, cobrado muito, debatido muito, que se nós não tivermos a responsabilização dos financiadores, dos políticos, daqueles que coordenaram a tentativa de golpe, especialmente os militares e a família Bolsonaro, vai ser uma frustração enorme para o país, com a possibilidade de deixar ainda em aberto a hipótese de um novo golpe. Essa é a realidade. Então, esse dia foi muito importante no dia 8 lá, porque todos os discursos, inclusive do Dr. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, que foi um discurso sério, sucinto, técnico, como tem que ser de um procurador-geral, porque ele é o dominus litis, ele é que tem o poder de acusar, ele não pode ficar falando muito e tal, mas foi extremamente relevante o discurso dele, onde eu acho que a tônica foi uma única tônica. Nós vamos fazer um enfrentamento de todos os responsáveis por aquela tentativa de golpe. Veja bem, eu escrevi um artigo semana passada que achei interessante, Miguel. Eu estava de madrugada vendo aquele documentário belíssimo da Júlia do Alibe, que é uma craque, eu tenho uma admiração enorme por ela, e vi uma palavra do ministro Alexandre, que é o ministro que mais conhece sobre esse inquérito, falando que os 40 financiadores tinham sido já alvo de algum tipo de ação. E eu, que conheço o inquérito, acompanho pelo menos, achei estranho, mandei
mensagem de madrugada, 1h da manhã, 2h da manhã, para os coordenadores do documentário, dizendo, olha, não houve isso. Às 6 da manhã, saiu a 23ª operação contra os financiadores. Ou seja, o ministro Alexandre já tinha dado a informação, já tinha dado a decisão e acabou antecipando. E eles disseram coisas muito importantes e relevantes. O que eles disseram? Ele, ministro Alexandre, o procurador-geral da República, os ministros demais que falaram, todos serão responsabilizados de acordo com a sua culpabilidade. É o que nós esperamos. É assim que se dá no Estado Democrático de Direito. Cacai, os bolsonaristas, eles estão usando muita cartada do vitimismo, que a justiça está pegando muito duro com eles. Por exemplo, um deputado federal bolsonarista começou a fazer um documentário tentando pintar os terroristas lá como vítimas do Estado. E durante todo o processo da CPI, a gente viu isso também, né? Você acha que a justiça está pegando muito pesado com esses que invadiram o Congresso, e o Palácio, e o Supremo? É muito boa essa sua pergunta, porque vai me dar a oportunidade de fazer uma explicação técnica. Eu sou advogado criminal, só faço na vida advocacia criminal. O Poder Judiciário é um poder inerte, ele só age sob provocação. O Ministério Público Federal optou por denunciar todos aqueles que foram presos em flagrante, 1.317 pessoas, que eram, para alguns, buchas de canhão, para o ministro Luiz Roberto Barroso, pretendentes a pretensos terroristas, aprendizes de terrorista, mas, na verdade, fazia parte de uma estratégia. Qual é a estratégia? Esse grupo invadia, a reação seria a implementação de uma GLO. Com a GLO, seria, então, possível que depois pressionassem os militares a assumir o poder. Tudo era uma estratégia. Você tem que correr o risco, a vida é cheia de responsabilidades. Não é assim que a vida funciona. Isso hoje está comprovado. Quer dizer, eles queriam fazer... Esse grupo é o grupo da frente. Foi quem? Por que eles já foram processados? Porque eles foram presos em flagrante. Agora, os demais têm que ter uma investigação que está sendo feita. É o que disse o ministro Alexandre. Agora teve uma busca e apreensão de 46 financiadores, pequenos. Fiquei decepcionado, achei que chegariam nos grandes. Mas acho que chegará naqueles responsáveis. Mas o que é importantíssimo responder a sua pergunta? O Ministério Público optou por fazer 5 imputações criminais. Aí você tem imputações gravíssimas de abolição do Estado Democrático de Direito. Dentro dessas 5 imputações, no Brasil funciona da seguinte forma, Miguel. Quando você é condenado, você tem a pena mínima e a pena máxima. Você não pode condenar aquém da pena mínima. Só que, neste caso, as imputações feitas pelo Ministério Público, não é o Alexandre, não é o ministro Alexandre, as imputações feitas pelo Ministério Público são de penas gravíssimas. Então, assim, em havendo condenação, e haverá, está havendo, as penas são somadas, que é um concurso material. Por que esse cidadão pegou 17 anos de cadeia? O outro pegou 13 anos de cadeia. Porque eles foram condenados nos crimes mais graves imputados pelo Ministério Público. A única hipótese de não ter penas grandes é aquilo que o ministro Cássio e o ministro... esqueci o nome dele agora, desculpa. Que o outro nomeado pelo Bolsonaro, eles consideraram que só houve crime de dano. Aí as penas são menores. Mas escute o que eu estou dizendo. As imputações de crimes com essa gravidade,
com penas mínimas absolutamente graves. Vai fazer com que, quando chegar agora a nova leva dos financiadores, dos políticos, parece que são 17 políticos com mandato, dos militares e da família Bolsonaro, as penas vão passar de 20 anos. Porque se esses pretendentes a terroristas, no dizer do ministro Roberto Barroso, pegaram 13, 14, 17 anos, pena mínima. É assim que funciona o direito. O ministro Barroso até, eu não consegui ter acesso ao voto dele, mas me parece que ele fez um raciocínio jurídico muito bom da concussão. 2 crimes lá mais graves teriam mais ou menos o mesmo objeto, então só condenou num deles. Então ele condenou numa pena pequena. Pequena, 12 anos. Uma coisa absurda. Eu, que sou um garantista, tomo um susto com esse tamanho de pena. Só, meus queridos que estão nos ouvindo, não tem saída. Não tem saída. Ou agora o Ministério Público deixa de denunciar os verdadeiros responsáveis, porque estava lá a bucha de canhão. Bucha de canhão pegou 17 anos. E não tem como deixar de fazer imputação. Eu fiquei, no dia 8, veja bem, eu estava em Florença, fui para Paris, voltei, cheguei em cima da hora, mas fui lá, botei até terno, gravata e tal, não gosto disso. Mas fiquei muito feliz de ver todos os discursos eram rigorosamente na mesma linha. Ou nós responsabilizamos todos os que fizeram atentado ao Estado Democrático de Direito, de acordo com a sua culpabilidade, seja militar, até o Alckmin, o vice-presidente da República, diz claramente que não tem diferença entre civil e militar. Então, o que nós temos que fazer agora é aguardar. Não tem muita saída. Nós fizemos a resistência, nós conseguimos frear a hipótese de um golpe de Estado e agora nós merecemos que o Brasil tenha uma resposta séria, nem vou dizer dura, uma resposta dentro da democracia e dentro da Constituição para os atos de insurreição que foram feitos. Maravilha, Cacai. A gente tem 3, 4 minutos. Vou fazer só uma última pergunta sobre o ministro Lewandowski. Qual a expectativa sua para a gestão dele? Olha, o ministro Lewandowski seguramente é, inquestionavelmente, o melhor nome para o Ministério da Justiça. Ele é um homem que detém todos os requisitos para fazer uma grande gestão. Eu tenho preocupação, não tenho amizade pessoal com ele, advogo no Supremo há 40 anos, tenho uma relação próxima, mas respeitosa, eu diria, com o ministro Lewandowski, admiro profundamente, ele é um ministro técnico, corajoso, e que tem um fundamento garantista que o diferencia de muitos ministros ali da casa, mas eu tenho a preocupação do que vai acontecer na questão da segurança pública, porque na questão da relação com a justiça, com o ministro da Justiça, da relação com os poderes constituídos no Poder Judiciário, no Ministério Público, não há nome melhor. Mas eu não sei, eu digo respeitosamente, se ele tem a experiência necessária para fazer o enfrentamento da questão da segurança pública. O Brasil está um caos. Por exemplo, eu sou amigo do Capelli. Acho o Capelli um grande nome, talvez até, já conversei com outras pessoas sobre isso, para ser candidato ao governo de Brasília no próximo pleito. Mas o Capelli não é especialista em segurança pública. Isso de ser o interventor, escolhido até de uma forma, eu diria, interessante, como ele estava fazendo algum gesto, foi lá escolhido e tal, a imprensa inteira demonstrou isso, mas não é um especialista, não tem um plano de segurança pública. E nós precisamos de alguém que tenha um plano de segurança pública. Eu não sei, não tenho a liberdade como ministro Lewandowski para isso, não sei quem ele vai buscar para discutir isso. Eu até disse para pessoas próximas ali
que tem que ter discussão ampla nesse momento. Eu era favorável à divisão dos ministérios. Conversei isso com o ministro Flávio Dino, conversei isso na época com todas as pessoas. Mas eu entendo das dificuldades da divisão, porque infelizmente, o executivo não tem dinheiro, o federal não tem dinheiro para enfrentar o poder que tem o estado de São Paulo, que tem Minas Gerais, que tem Rio de Janeiro. Então, essa discussão vai ter que se dar dentro do Ministério da Justiça. Eu tenho um carinho enorme pelo ministro Lewandowski e tenho preocupação real sobre a questão da segurança pública. Eu não sei como é que isso vai ser discutido. Eu até disse para pessoas que estão discutindo agora, que nós temos que fazer uma discussão mais ampla. Por exemplo, o ex-deputado e atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo, para mim é a pessoa que mais entende de segurança pública no Brasil, porque fez um trabalho de vida inteira sério em relação à segurança pública. Foi presidente da CPI da milícia no Rio de Janeiro, com muita coragem e com muita vivência nessa área. Temos que ouvir essas pessoas. Eu não estou indicando ninguém, não é isso, nem faria isso. Mas é necessário ouvir essas pessoas. Porque no tocante ao Ministério estrito do Ministério da Justiça, o ministro Lewandowski tem ampla condição de fazer isso com o pé nas costas. O ministro Jobim, que foi ministro da Justiça, criou uma expressão interessante, que é o ministério mais amplo, que é da Tabatoga. Quer dizer, ele cuida desde a questão indígena até o Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski tem autoridade para cuidar de qualquer área, mas eu gostaria muito que se abrisse uma discussão mais séria sobre, especialmente, a questão da segurança. Até porque, Miguel, nós não podemos esquecer, eu sou advogado criminal, que não existe condição de você dizer que está pacificado o país com o sistema carcerário brasileiro como está. O sistema carcerário brasileiro é um sistema que, há muito pouco tempo atrás, o Supremo considerou que era todo mundo participou disso, nós advogados e boa parte da sociedade, o estado de coisa inconstitucional por causa da extrema fragilidade e a extrema miserabilidade do sistema carcerário brasileiro. O ministro Lewandowski participou desse julgamento enquanto ministro Supremo. Só que as decisões não têm força com a gente. O Supremo disse ao Executivo brasileiro: tome providências em 6 meses, nós temos que mudar o sistema carcerário. Olha que maravilha. Na época, nós, advogados criminais, as pessoas que acompanham, fizemos um gesto de alegria. E agora? Sabe quem é que vai cuidar disso? O ministro Lewandowski, aquele que julgou para dizer que era um sistema de coisa inconstitucional pela miserabilidade do sistema brasileiro penitenciário, que é uma lástima, uma tristeza. Nenhum governo de esquerda do Brasil fez qualquer coisa relevante para minimizar as dores do sistema prisional. Nenhum. Nós não tivemos um ato digno, realmente digno, que possa dizer que houve um enfrentamento do sistema prisional. Nenhum governo do Lula, nem governo da Dilma, com todo o respeito que eu tenho pelos ministros da época. Então, esse é o nó mais grave que nós temos agora. Não há que se falar, não há hipótese de falar que qualquer sistema, que qualquer ministro da Justiça será bem-sucedido se não enfrentar a questão do sistema prisional. E agora nós temos uma situação ímpar. Um ministro digno, sério, garantista, humanista, que participou do julgamento em que tornou o estado de coisa inconstitucional do presídio, ele agora é o responsável para cumprir aquilo que até então não tinha força com a gente. Vamos cobrar e vamos acompanhar. Muito bem, Cacai. Cacai, muito obrigado pela entrevista. Bom final de semana. Aí, em Trancoso, forte abraço. Tamo junto. Obrigado, querido. Nos vemos. Um abraço grande.